Olá, nesse vídeo nós vamos estudar a equação da onda, em especial aqui a vibração da corda elástica. Aqui nós vamos considerar uma corda flexível, que tem uma certa tensão, não é uma corda frouxa. A gente vai desconsiderar os efeitos de amortecimento, ou seja, essa corda vibra livremente. Nós vamos aqui estudar a posição vertical dessa corda ao longo da corda e ao longo do tempo. Se ela tiver algum movimento na horizontal, a gente vai desconsiderar esse movimento. Só quero achar aqui quem é essa y de xt. Vou chamar de T a tensão da corda que a gente tem. Essa corda tem comprimento L, ela está presa nas extremidades, né, na origem aqui no final L. E a gente vai fazer o estudo aqui para amplitude pequena, ou seja, o θ é muito próximo de zero e com isso a gente tem a tangente de θ muito próxima do seno de θ, que a gente sabe que é definida como sendo a derivada em relação a x aqui de xt. Vou considerar também a densidade, que eu chamei de ρ, dada por m sobre ΔX. Aí o que a gente fez aqui? Vamos fazer um zoom naquele movimento da corda para a gente fazer a modelagem do problema e depois resolver usando o método de separação de variáveis. Então, peguei aqui um trecho da corda, no ponto x e x mais ΔX, a gente deu um zoom ali num pedacinho da corda, peguei aqui x e peguei um x mais ΔX e a gente vai estudar esse trechinho aqui. Bom, coloquei as forças de tensão, que são as forças que nós temos atuando aqui nesse trechinho, e seus respectivos ângulos. Aí eu decompus a força de tensão em T seno θ, T cosseno θ. Com isso, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, usando que massa vezes a aceleração, que a gente sabe que é a segunda derivada no tempo, é igual ao resultante das forças. Como eu estou estudando aqui somente na vertical, então a gente decompondo a força T aqui, eu vou ter que isso é T seno de θ mais Δθ, tá certo? Menos T seno de θ. Então, massa vezes aceleração é igual aqui a força resultante. Essa massa a gente pode escrever como sendo ρ vezes ΔX. Então, eu vou fazer isso. Ρ vezes ΔX vezes a segunda derivada de y em relação ao tempo é dada por t. E aqui nós temos que o seno, que é muito próximo da tangente, que é escrita pela derivada de y em relação a x. Nós vamos usar isso daqui. Então, eu posso dizer que seno de θ mais Δθ, eu já vou colocar o t em evidência, é yx de x mais ΔXt menos yx de xt. Podemos fazer isso. E vou passar o ΔX dividindo. Então, eu vou ter que ρ vezes ytt é igual a t vezes yx, x mais ΔXt, menos yx, xt, o t está multiplicando tudo isso, e tudo isso eu vou dividir por ΔX. Esse ΔX aqui que a gente dividiu. Muito bem. Aí, o que nós podemos tirar aqui? Eu vou passar o limite em ambos os membros da igualdade. O limite quando ΔX tende a zero. Aqui, como não depende de ΔX, vai ficar ρ, vai ficar a mesma coisa, né? Então, eu posso escrever que ρ ytt vai ser igual a t, e aqui eu vou passar o limite. Limite, então a gente repete o que estava escrito lá. Yx xt sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero. Passa esse limite. Então, daqui nós temos que ρ ytt vai ser igual a t, e esse limite aqui a gente conhece lá do cálculo a várias variáveis, né? Vai ser a derivada em relação a x de yx. Então, fica yxx, a segunda derivada de y em relação a x. E aí nós podemos escrever que y
dt é igual a t sobre ρ yxx, que usualmente a gente escreve a ao quadrado yxx é igual a ydt. E essa equação aqui descreve a equação da onda desse problema físico que nós estamos estudando. No caso aqui, o t sobre ρ, a gente chama desse a ao quadrado, que é uma constante que vai depender aqui da tensão e da densidade. Então, a gente escreve dessa forma. Muito bem, então nós temos a equação que modela o problema, a ao quadrado yxx igual a ytt. Que mais que nós temos? As condições de fronteira, nós sabemos que no início da corda ao longo do tempo e no final da corda ao longo do tempo ela está presa, né? Então a oscilação ali é nula. Que mais que nós sabemos? Na verdade, que nós precisamos saber, né? Nós precisamos saber da posição inicial dessa corda, que ela pode estar em repouso ou ela pode ter uma certa forma inicialmente, e a velocidade inicial. Vou chamar aqui de uma f e de uma g, que são funções conhecidas. Então, nós temos esse problema. Aqui nós temos o x entre 0 e L, né, ao longo da corda T positivo. Aqui nós temos o T positivo. Aqui nós temos o x entre 0 e L, e aqui também, x entre 0 e L. Então, nós temos esse problema. Para resolver esse problema, nós vamos dividir em dois problemas e vamos usar a separação de variáveis. Eu vou, num primeiro problema, tomar f igual a zero e depois eu vou tomar a g igual a zero. E aí a gente vai resolver esses dois problemas e mostrar depois que a soma das soluções desses dois problemas dá a solução do problema original, que é esse daqui que nós deduzimos. Então, eu vou chamar de problema A e problema B. Nós temos que resolver os dois. Problema B. O problema A vai ser a nossa equação que nós deduzimos com as mesmas condições de fronteira, y de LT igual a zero. Vou tomar uma posição inicial conhecida e vou tomar a velocidade inicial como sendo zero. É isso que nós temos. E o problema B, a mesma coisa. Então, a equação que modela o problema, as mesmas condições de fronteira, e vou tomar aqui a posição inicial nula com uma velocidade inicial conhecida, diferente de zero, que é a g de x. Então, a gente vai resolver os dois e mostrar que y de xt vai ser a soma dessas duas soluções, ya de xt mais yb de xt. E aí, para resolver esses problemas, nós vamos usar o método de separação de variáveis, que foi o mesmo que nós usamos para resolver a equação do calor. Então, vamos começar aqui pelo problema A. Problema A. Vamos resolver isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar uma candidata com as variáveis separadas. A gente está procurando o y de xt. Então, eu vou dizer que y de xt é uma x de x vezes uma t de t. E aí, a partir do momento que a gente tem uma candidata, a gente deriva e substitui na equação diferencial. Então, vou fazer isso. Eu preciso da derivada segunda em relação a x, da derivada segunda em relação a t. Então, vamos fazer derivada primeira em relação a x, fazer a regra do produto, vai dar isso daqui, né? Porque a outra parte zero, porque a derivada em relação a t é zero. E faço de novo a derivada em relação a x.
vai nos dar, então, de novo, usa a regra do produto, faz o mesmo raciocínio, eu vou ter essa yxx. Faço a mesma coisa para t. Vou ter yt de xt, vai ser x de x vezes t' de t. E derivo de novo em relação a t, usando o mesmo raciocínio. Eu vou ter x de x vezes t, duas linhas de t. Depois disso, a gente vai lá e substitui na equação diferencial parcial. Substituindo na equação, nós temos a ao quadrado, x duas linhas de x, que é o yxx, né, vezes t de t, é igual a ytt, que é x de x vezes t, duas linhas de t, que nós podemos escrever da seguinte forma: x duas linhas de x sobre x de x é igual a t duas linhas de t sobre a ao quadrado t de t. Separa x com x e t com t. T' com t. E aí eu vou igualar isso daqui a uma constante, porque como a gente viu na equação do calor, né? Quando que uma expressão que depende só de x pode ser igual a uma expressão que depende só de t? Somente se for constante. E aí, para facilitar a nossa vida, a gente vai chamar essa constante de menos lambda. Fazendo isso, nós temos aqui duas EDOs. Nós temos x duas linhas de x mais lambda x de x igual a zero. Uma EDO aqui com função incógnita x de x. E temos t duas linhas de t mais lambda ao quadrado t de t igual a zero, que é uma EDO também de segunda ordem com função incógnita t de t. Temos isso. Aí nós vamos usar as condições de fronteira para ver se a gente consegue tirar mais informações. Então, o que eu tenho a respeito das condições de fronteira? Y de 0t, que por sua vez é x aplicado no zero vezes t de t. E eu sei que ela está presa ali na origem, então o y de 0t é zero. Logo, esse produto aqui é zero. O t de t não pode ser zero, porque se o t de t for zero, ele vai zerar a solução toda. E aí você tem a solução identicamente nula, que não é interessante, não está acontecendo nada ali. Então, daqui a gente tira que x de zero é igual a zero. A mesma coisa na outra extremidade. Y de LT vai ser x de L vezes t de t, que também é zero. Faço o mesmo raciocínio, a gente tem que x de L é zero. Tudo muito parecido com o que nós fizemos na equação do calor. E aí, com isso, nós vamos obter um PVI em x de x, que é x duas linhas mais lambda x de x igual a zero, com as condições iniciais que nós conseguimos aqui pelas condições de fronteira da equação diferencial parcial, que é x de zero igual a x de L, que é igual a zero. Então, tenho esse PVI para achar x de x e tenho a EDO em t de segunda ordem, descrita por t duas linhas de t mais lambda ao quadrado t de t igual a zero. E nós temos que resolver essas duas. Observa que essa primeira é idêntica ao que nós já fizemos na equação do calor. Então, essa daqui, olha, é análogo à equação do calor, que nós já fizemos. Eu só vou usar. Nós fizemos para tudo lá, lambda igual a zero, menor que zero, maior que zero, fizemos tudo. E nós achamos as soluções xn de x igual a cn seno de n πx sobre L, e nós achamos isso para o lambda, que nós chamamos lá de alfa ao quadrado, que nós deduzimos que era n quadrado π quadrado sobre L quadrado. Então, isso aqui tudo já foi feito. Logo, a gente vai encontrar t de t somente para esse valor de lambda, né, que é o que gerou solução nesse primeiro PVI aqui. Então, eu vou ter t duas linhas
Isso para cada n, né? A gente tinha feito lá para n inteiro, positivo, diferente de zero. Então, nós temos diferente de zero aqui. Então, para cada n, nós temos t duas linhas n de t, mais o lambda, que no caso é n quadrado π quadrado sobre L quadrado, que a gente tira em função das coisas que a gente conhece, ao quadrado Tn de t, isso é igual a zero. Segunda ordem, coeficientes constantes, homogênea, a gente vai encontrar a equação característica associada aqui, equação característica, que vai ser r quadrado mais n quadrado π quadrado vezes a ao quadrado sobre L ao quadrado, isso que é igual a zero. E daqui nós temos que R é mais ou menos nπ a sobre L vezes I. E aí, para duas raízes complexas, nós temos que a solução para Tn, para cada n aqui, Tn de t, vai ser AN, seria E elevado à parte real, que é zero, né? Então, dá 1, fica AN cosseno de ANPT sobre L, mais BN seno de NPT, esqueci do A, né, gente? Seno de ANPT sobre L. Deixa eu só arrumar aqui. Então, aqui fica ANPT sobre L. Ok, temos o Tn, aí nós vamos usar a condição inicial, mais uma condição que nós temos lá, que era a condição inicial. Nós vamos usar a mais simples que nós tínhamos, que era yt de x0 ser igual a zero. E aí, daqui, olha, yt de x0, a yt era x de x vezes t de t. No zero vai ficar, não, vezes t' de t, né? No zero vai ficar t' de zero. Isso aqui é zero. Então, pela mesma razão, x de x não pode ser zero, porque senão zero a solução, nós temos que t' de zero é igual a zero. Isso aqui para cada n, né? Eu posso fazer isso para cada n. Então, eu tenho o resultado de Tn e tenho a condição inicial T' de zero é igual a zero, que eu posso fazer para cada n isso daqui. Inteiro, positivo, diferente de zero. A gente pode considerar isso. Então, eu vou derivar esse T' para a gente usar a condição inicial. A derivada aqui vai dar, a derivada do cosseno é menos seno, né? Então, vai ficar menos AN seno ANPT sobre L, vezes a derivada do que está dentro em relação a T, que é ANP sobre L, mais BN, a derivada do seno é cosseno de ANPT sobre L, vezes a derivada do que está dentro, que é ANP sobre L. No zero, T'N de zero, quando o t for zero, isso aqui zero, seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1, então vai dar Bn vezes ANP sobre L, isso tudo tem que ser zero. O A é aquela constante que nós tiramos na dedução do problema, o n é inteiro, o π é constante e L é o tamanho da corda. A única possibilidade aqui é o Bn ser zero. Nós temos que o Bn é zero. Então, se o Bn é zero, o nosso Tn de t vai ser An cosseno de ANPT sobre L. Isso aqui zerou.
Então, daqui nós temos que Tn de T é igual a N cosseno de ANPT sobre L. E com isso nós temos a solução do problema A. Y é porque nós achamos xn e nós achamos tn. É só multiplicar, fazer a combinação linear lá das soluções. Então, nós temos que isso é o somatório. Vou multiplicar as constantes, chamar de dn, seno de n πx sobre L, vezes cosseno de ANPT sobre L, com n variando de 1 até infinito. Então, com isso, a gente tem a solução do problema A. Deixa eu grifar isso aqui. Depois a gente vai somar as duas. Então, resolvemos o problema A. Agora, vamos para o problema B. A gente tem uma coisa aqui ainda, né? Nós encontramos o problema A, mas a gente ainda não sabe quem é essa constante. E a gente ainda não usou a condição inicial de posição inicial. Então, vamos fazer isso só para identificar a dn, que era o seguinte, nós tínhamos que y de x0 era f de x. Y de x0, vamos fazer assim, YA de x0, que é o que nós temos aqui, né? Quando o t for 0, o cosseno de 0 é 1, isso aqui vai dar somatório de dn seno de npx sobre L, com n variando de 1 até infinito. Isso aqui a gente lembra da série de Fourier de senos, que a gente sabe que pode ser escrita, né, como uma f extensão ímpar, que é de senos, de x, onde essa f tem período 2L. Então, f de período, que nós vimos lá na aula de série de Fourier, período 2L. E fazendo isso, vou escrever a função de menos L a L, deixá-la ímpar, e depois fazer a extensão periódica de período 2L. Fazendo isso, a gente sabe que dn era igual a 1 sobre L, integral de menos L a L, aí sim, da f extensão ímpar de x vezes o seno de nπx sobre L dx. E aí nós tínhamos que essa aqui é ímpar porque nós deixamos ímpar e fizemos a extensão de menos L a L, ela é ímpar. O seno é ímpar. Ímpar com ímpar, eu sei que dá par. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 sobre L integral de 0 a L, aí de 0 a L, a f extensão ímpar coincide com a f, que é a mesma coisa, eu só espelhei pela origem de menos L a 0 e depois fiz a extensão periódica. Então, eu posso escrever aqui a f de x. A gente volta para o problema físico lá, né? Seno de nπx sobre L dx. E com isso, a gente tem o dn. Então, dn é 2 sobre L, integral de 0 a L, f de x, seno de nπx sobre L dx. Então, nós conseguimos encontrar o valor do problema A, e o que faltava era a constante dn, nós conseguimos a constante usando série de Fourier. Agora sim, agora o problema está todo resolvido. Aí nós vamos para o problema B. O problema B, a gente consegue usar muita coisa que nós já fizemos no problema A e consegue usar também o que nós já fizemos na resolução para a equação do calor. Então, vamos fazer assim, ó, de modo análogo ao problema A, nós temos o xn, e também já veio lá da equação do calor, é a mesma coisa, seno de nπx sobre L. E nós temos o Tn de T.
Isso veio do problema A. Então, Tn de T, nós achamos lá que era AN cosseno de ANPT sobre L, mais BN seno de ANPT sobre L. Nós tínhamos isso. E nós temos aqui a condição mais fácil, né, para poder achar esse Tn aqui, e depois substituir na YB, fazendo o produto de Xn vezes Tn, era a posição inicial, que era zero. Y de x0, de acordo com a nossa candidata, é x de x vezes t de zero. Então, isso aqui é zero, implica que t de zero é zero. Logo, Tn de zero, então isso aqui para cada n. Então, Tn de zero vai ficar, aqui zerou, aqui vai ficar 1, então dá AN, que por sua vez é zero. Logo, Tn de t, AN zerou, zerou essa parte, deu Bn seno de ANPT sobre L. E com isso, o YB de xt vai ser o somatório de EN, fiz o produto das constantes lá do xn vezes o Tn, vezes seno de npx sobre L, vezes o seno de ANPT sobre L, com N variando de 1 até infinito. Esse aqui é o YB de xt, que falta a gente encontrar quem é o EN, a constante, mas a solução, né, está encontrada. Agora a gente tem que ver quem é o EN. Deixa eu só grifar essa solução, então. Nós temos isso. Para encontrar o EN, nós vamos então utilizar a outra condição inicial que nós temos, que é yt de x0 é igual a uma g de x. Isso nós sabemos. Então, nós temos que derivar a ybt para poder usar essa condição inicial. Nós vamos fazer isso então. Yt de xt, né, que nós temos a derivada em relação a t, então a gente tem que derivar para poder usar essa condição. Vai ser, então eu vou fazer aqui a derivada da soma. A derivada da soma é a soma das derivadas. Nós temos somatório de n variando de 1 até infinito, de n, então a gente vai derivar em relação a t. Tudo que tem x é considerado constante, né, gente? Então vai ficar seno n πx sobre L, né? Derivada da primeira dá zero vezes a segunda, mais a primeira a gente repetiu, tudo que é constante, vezes a derivada da segunda, que no caso é a derivada do seno é cosseno de ANPT sobre L, vezes a derivada do que está dentro, que é ANP sobre L. E yt de x0, quando t for zero, aqui cosseno de zero vai dar 1, eu tenho que isso é o somatório de EN vezes A vezes N vezes π sobre L, com N variando de 1 até infinito, de seno de N πx sobre L. Que, por sua vez, podemos identificar de novo como uma série de Fourier de senos, né? Tudo isso aqui é constante, olha. Então, eu posso dizer que é igual a uma G extensão ímpar, mesmo raciocínio, de x de período
2L. Mesma coisa. Então, se for assim, essa nossa constante, que agora não é só N, é N vezes A vezes N vezes π sobre L, a nossa constante, de acordo com o que nós fizemos em série de Fourier, era 1 sobre L, integral de menos L a L, da G extensão ímpar de x vezes o seno de n πx sobre L dx. A G é ímpar, porque nós construímos ela ímpar, de menos L a L, o seno é ímpar, ímpar com ímpar dá par. Então, eu posso escrever essa constante toda como sendo, vou fazer uma implicação aqui, ó, implica que é n vezes A vezes n vezes π sobre L, então vamos colocar, é n vezes A vezes N vezes π sobre L é 2 sobre L, integral de 0 a L, aí a G, extensão ímpar de 0 a L, coincide com a G, vezes o seno de nπx sobre L. Seno de nπx sobre L. A gente volta para o problema físico, né? Ao longo da corda aqui, ó. dx. Daqui, então, nós podemos tirar que é n, então vai dar 2 sobre A vezes N vezes π, integral de 0 a L, de G de x, seno de n πx sobre L dx. Esse é o EN para o YB de xt que nós encontramos. Então, somando aquelas duas soluções, dos dois problemas que nós encontramos, nós temos que y de xt vai ser YA de xt, então é a soma do problema A, da solução do problema A com a solução do problema B. E aí, se eu somar essas duas soluções, a gente vai obter a seguinte solução. Vai ficar aqui, somatório. As constantes vão ser, a gente vai somar as constantes. É n vezes A vezes N vezes π sobre L. Isso tudo aqui vai ser nossa constante, vezes seno de n πx sobre L, vezes cosseno de a n pt sobre L, com n variando de 1 até infinito. E aí nós temos a solução do problema. Fica como exercício vocês mostrarem que isso aqui é a solução. Como é que a gente mostra que é a solução? Tem que derivar e substituir na equação. Então, você vai derivar isso aqui em relação a x duas vezes, em relação a t duas vezes, e ela tem que satisfazer a equação que modela o problema físico da onda ali que nós estamos resolvendo. É só fazer a derivada normal aqui, sem maiores problemas. Então, nesse vídeo aqui era isso, a gente terminar aí de fazer, né? Começar e terminar de fazer a equação da onda. Muito obrigada, gente.